No dia 19 de março de 2022, a residência episcopal ganhou um novo morador e a Diocese de São José do Rio Preto celebrou o início do ministério de seu sexto bispo. O Diocese 360 de hoje entrevista Dom Antônio Emídio Vilar. E ele fala de suas três famílias: a infância com os pais e os irmãos, a família salesiana e agora a família de São José do Rio Preto. Fique com a gente, o Diocese 360 já está no ar. E nós agradecemos muito a presença do sexto bispo da Diocese de São José do Rio Preto, Dom Antônio Emídio Vilar, que está com a gente aqui no estúdio do Diocese 360 para esse bate-papo, contextualizando um pouco deste um ano de seu ministério no Noroeste Paulista. Mas temos muitos assuntos a tratar e, Dom Vilar, eu começo perguntando para o senhor, dessas várias entrevistas que eu acompanhei, esse trabalho também junto à imprensa, o senhor sempre disse que do nascimento difícil, tempos depois é que a sua mãe lhe contou que havia consagrado o senhor a Nossa Senhora. Mas isso, o senhor sempre deixou claro, não sugestionou a sua vocação. Quando o senhor percebe um vocacionado à vida religiosa? Eu percebi que a minha vocação estava já dentro de um contexto de participação da minha paróquia, como coroinha e como cruzada eucarística, fazendo um encontro vocacional com as irmãs salesianas que tinham um grupo. Fomos 8 para o seminário e depois só continuei eu. Olha. E assim já deu um sinal forte. Depois, quando eu tive a doença do reumatismo infeccioso, por um ano, eu dizia a mim mesmo, e com Deus, né, claro, que se aquilo realmente tivesse que me levar embora do seminário, seria o sinal de que não era por aí. Mas eu superei aquilo, que foi uma prova muito difícil, reumatismo infeccioso, com benzetacil, 1.200 por dia, e até liberar-se por um ano, né, disso tudo. Então foram momentos que foram se confirmando e depois tantas outras coisas ao longo do tempo. E o senhor sempre disse também nestes momentos de encontros e a aproximação junto aos fiéis, o senhor sempre testemunha a sua mãe, que administrava as finanças da família e fazia muito com pouco. Isso, de certa forma, também moldou o senhor para a sua vida religiosa, não é, Dom Vilar? Exato. A minha mãe me levava muito na missa de manhã, me acompanhei também muito do que ela fazia em casa, me admirava também com os meus irmãos, todos nos admirávamos. E a gente sempre disse que ela sabia fazer do limão limonada. Uma pessoa que sabia administrar as situações difíceis e transformá-las em situações assim de crescimento. E, Dom Vilar, agora como bispo, né, e desde São Luís de Cáceres, agora também em São José do Rio Preto, muitos afazeres, são muitos compromissos, uma agenda sempre que exige muito. Ainda assim é possível uma convivência familiar, estar com os irmãos, os sobrinhos? Olha, é uma coisa que eu sempre cultivei. Estando no seminário e voltando em casa só nas férias, eu escrevia cartas. Estando em Roma por 5 anos, fazia gravações em fitas, cassete e mandava, fazia o que podia além das cartas. E depois a gente pôde iniciar ao longo do tempo encontros mais regulares, né? E fazer reunião de família. Já faz uns 20 anos que reunimos por uma semana os irmãos e é um momento único de união, de conversas assim muito mais adequadas e também com tios, primos, uma festa anual que fazemos já a 15, vai ser a 16ª agora, e assim nós podemos dizer que a família foi muito cultivada e está sendo cultivada, e a gente só agradece a Deus por tudo isso. De fato, nos dias de hoje é muito bonito louvar a Deus por essa união familiar, essa proximidade. E já deu tempo da família vir visitar o senhor aqui em São José do Rio Preto? Olha, aqui na minha posse, foi um momento em que todos os meus irmãos, cunhados, puderam vir até a residência episcopal ali. Mas depois eles têm o corre-corre,
um ano e a gente não teve essa oportunidade ainda. Ah, mas certamente, quando isso for possível, né, vamos celebrar também aqui em São José do Rio Preto com a família do senhor. Se Deus quiser. Mas uma outra família que marca muito positivamente a história de Dom Vilar é a família salesiana, né, que o acolheu desde muito jovem. O senhor foi para o seminário com 11 anos. 11 anos. Pois bem, o senhor teve um período em Roma, não é? E tem um fato, acho que curioso até, uma convivência muito próxima com santos. Como se deu isso, Dom Vilar? Exato. Eu tive a graça de fazer a teologia, depois mestrado em teologia, para trabalhar na formação lá em Roma. E dos 23 aos 28 anos de idade. E é claro, tendo sido acólito, diácono com São João Paulo II, tendo também visto a participação nas celebrações principais de Santa Madre Teresa de Calcutá, tendo estado ali ao lado várias vezes, né, de fundadores de movimentos que são verdadeiramente santos, como Chiara Lubich, como Roger Schultz, Chiara Lubich dos Focolarinos, Roger Schultz, comunidade de Tezê, Kiko Argueira do movimento neocatecumenal e assim outras realidades eclesiais. Dom Vilar, e neste período, não é, desde a formação salesiana e depois na caminhada vocacional, ou mesmo depois de ordenado, diácono, presbítero, o senhor exerceu muitas funções. Dessas, tem alguma que se destaque? Eu fui buscar no currículo do senhor, olha, o senhor foi formador, participou de diversos conselhos da família salesiana, foi membro também do Tribunal de Aparecida. Tem alguma que se destaca? O senhor se recorda com mais carinho? Esta experiência de ser juiz de tribunal eclesiástico, iniciando o Tribunal de Aparecida, foi uma riqueza, assim, que não era a minha área, mas eu me adequei a ela. Depois, sendo diretor do Instituto Teológico Pio XI, onde eu vivi de 91 a 98, ali foi muita lição, né? Porque ali preparavam-se os sacerdotes, eram dioceses, congregações religiosas que ali estavam. Então foi de muita aprendizagem. E depois 9 anos como mestre de noviços. Cada ano a gente podia ver uma turma nova que se consagrava a Deus, né, na vida salesiana, a serviço dos jovens. Então ser mestre de noviços para mim foi uma riqueza, né? É como uma geração mesmo, né, de filhos para a igreja, em especial para a família salesiana. O Dom Vilar, e a vida do senhor certamente foi moldada nesse espírito de comunidade, né? Como salesiano, o senhor sempre conviveu com aqueles que igualmente são salesianos, nas casas de formação por onde o senhor passou. Hoje, como bispo, o senhor mora sozinho. O senhor se sente sozinho? Sente falta dessa vida comunitária? Sim. Olha, em Cáceres eu também estava só, e o bispo anterior também esteve assim. Mas a casa acolhia regularmente, né, os padres, e em especial os padres, né, e a gente tomava refeição, tinha os conselhos também, e depois em São João a gente estava ali nas reuniões, é claro, a casa era uma coisa e a cúria outra, mas ali junto à cúria tinha um seminário, eu convivia mais facilmente com os seminaristas, e agora eu vejo que a casa está junto com a cúria e aos poucos a gente vai adequando a realidade de convivência. Agora essa semana estreando o espaço para pastoral presbiteral, também o coordenador de pastoral ter ali um local na casa e depois a gente tem tido reuniões e refeições e também desde o início o padre Júlio, que é o chanceler, foi organizando a presença de todos os padres que passavam para tomar refeições. Mesmo não tendo quem resida, né, pouse ali, a gente tem tido essa oportunidade de conviver assim com as realidades, né, seja dos padres e das lideranças da nossa diocese.
Pois bem, algo que se assemelha muito com o Papa Francisco, né, que abdicou ali o seu escritório no Palácio Apostólico, preferiu ficar na Casa Santa Marta para permitir, né, essa convivência, isso é muito bonito. Dom Vilar, aproveitando a presença do senhor no nosso boletim eletrônico, Diocese 360, agora nós vamos fazer um giro pelos principais fatos da caminhada da Igreja neste período, aproveitando também a presença do nosso bispo no estúdio do Diocese 360. O Colégio de Consultores da Diocese de São José do Rio Preto se reuniu na terça-feira, 7 de março. Em espírito sinodal, foram encaminhadas diversas ações. Dom Vilar presidiu o encontro na residência episcopal. Agentes da Pastoral da Comunicação se encontraram no sábado, 11 de março. Os eixos da PASCOM foram destacados. Também foram alinhadas ações para os próximos meses. Reunião virtual está agendada para 19 de abril, ocasião em que iniciativas para celebrar o Dia Mundial das Comunicações Sociais serão definidas. Lideranças das comunidades eclesiais missionárias da Diocese de São José do Rio Preto se encontraram para definir o calendário das visitas que serão realizadas às foranias. Consulta acerca da revista diocesana Igreja em Rede será implementada. Os operadores do direito participaram de uma manhã de acolhida na paróquia Menino Jesus de Praga. O grupo, que surgiu ainda em 2022, recebeu o incentivo do coordenador diocesano de pastoral, Padre Luiz Caputo. A Cáritas da Diocese de São José do Rio Preto enviou a terceira remessa de donativos para o litoral norte no dia 7 de março. A empresa Jetlog fez o transporte de alimentos, roupas, água potável e leite. Segundo o presidente da Cáritas Diocesana, Padre Natalício Nascimento dos Santos, no total foram mais de 15 toneladas de itens de gênero alimentício e de higiene e limpeza. Os irmãos favorecidos foram vítimas das chuvas torrenciais que atingiram aquela região do estado de São Paulo. Dom Vilar, vimos aí um gesto muito bonito, a Cáritas da Diocese de São José do Rio Preto, enviando donativos, enviando aí a sua oferta para os irmãos vítimas das chuvas no litoral norte. É um papel, é uma característica muito forte da igreja, a caridade, não é? Sim, eu fico contente de ver a Diocese de São José do Rio Preto com a Cáritas, que está se rearticulando e já atuando significativamente. E esse apelo do litoral paulista foi realmente muito impressionante para todos nós e envolveu a nossa diocese, e a gente agradece ao Padre Natal e todos aqueles da Cáritas que responderam em nome da diocese a esta realidade. É a missão da igreja desde os inícios, né, a partilha dos bens. E dizer que a Eucaristia é isso, é partir o pão, é também doar a vida, sobretudo a essas situações que nos chamam realmente a uma resposta mais contundente. É de fato uma beleza muito grande, né? Foram 3 remessas de doações para o litoral norte, mais de 15 toneladas de alimentos, roupas e outros itens enviados para lá. Dom Vilar, dessas várias entrevistas, momentos que estivemos juntos, o contato do senhor com o povo de Deus, o senhor sempre sublinhou que não existe um curso para ser bispo. Então, chamado ao episcopado, o senhor aprendeu sendo bispo, né, exercendo o ministério. O que a Diocese de São Luís de Cáceres ensinou para o senhor? Eu fui, em primeira instância, para Cáceres e ali eu pude ver que aquela diocese já centenária me ensinou a ver a história, porque preparando os 100 anos, eu pude ver Dom Luiz Maria Galiberto, por 40 anos, servo de Deus, que desbravou regiões até Rondônia. Depois, por 36 anos, Dom Máximo Bienet, 2 bispos da Tor, né, franciscano da Tor. E depois, Dom Paulo de Conto, por 8 anos, até 10 anos, o nosso Dom José Vieira de Lima. No total,
são 86 anos com os franciscanos Thor. E depois, eu chegando lá, eu pude ver essa história bonita de dedicação deles e também de padres que tinham paróquias muito extensas, que eram territórios maiores que as nossas dioceses aqui, né? A cada paróquia. E realidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, sem terra, migrantes de todo o país. E também vocações que havia e que depois a gente foi vendo, né? Vão repondo o quadro das necessidades, não como em outros lugares como aqui ou São João, onde eu passei. Então, ali foi uma realidade assim pioneira para mim, na realidade episcopal, e eu dou graças a Deus por aquela rica experiência. Um testemunho bonito, porque primeiro a incerteza, não é, do início de um ministério, um chamado, e o senhor responde com muita prontidão, diz sim, e de repente vai para um lugar tão distante da realidade que o senhor vivia. E depois o senhor volta para o estado de São Paulo. O senhor se imaginou emérito em São João da Boa Vista? Uma vez, poxa, fui feito bispo, agora me transferem para cá, acho que aqui eu me aposento. É claro que indo para Cáceres, a gente vai para a vida toda, pensando ser bispo. A gente teve curso em Roma, teve curso em Brasília, preparando, e depois a experiência de lá. Então, não imaginava nem que fosse ser transferido. Mas em São João, depois de 8 anos em Cáceres, imaginava sim que pudesse ali continuar, vendo o padre Donizete Tavares de Lima, Dom Tomás Vaqueiro, servo de Deus, e todos 5 santos ali, vendo um clero numeroso, atende a 30 dioceses, ajudando-as. E depois religiosos, novas comunidades, toda uma vivência bonita de pastorais, de movimentos eclesiais. Então eu imaginava que fosse lá, de repente, não chega a 6 anos e eu sou transferido para cá, né? E Deus é que sabe, estamos aqui prontos para ver o que Deus quer de nós. Se Ele quiser que a gente fique emérito aqui, já estou pronto. E o senhor sempre disse também, né, que a sua casa, a sua família é onde o senhor está. O senhor já se sente em casa, já se sente em família aqui em São José do Rio Preto? Sim, eu me sinto muito livre, né? A gente quando responde a Deus e a gente se sente filho. E em cada lugar que a gente vai é a nossa família, né? Eu vivi isso com realidades tão diferentes no Mato Grosso e isso me confirmou. Eu vivi também em Roma aqueles 5 anos. Quem podia imaginar que estaria convivendo com mais de 50 pessoas, 18 países diferentes, da China, da Coreia, depois da Índia, Tailândia, leste europeu, África, América toda, né? Então a gente pode dizer assim, nós somos uma família. E aqui a gente vai conhecendo os padres, os leigos, e vai aos poucos também se adequando a esta realidade, né? Esse traço familiar é muito forte na história do senhor. Estudando um pouquinho aí o seu currículo, Dom Vilar, tem essa participação muito decisiva da família, né, os irmãos, os pais, depois a família salesiana, e o senhor vem para essa vida diocesana como bispo e trata os padres como filhos. O senhor já conhece bem os seus filhos daqui? Já conseguiu conviver com todos de alguma forma? Logo que eu cheguei, conversando com o chanceler, fomos agendando conversas pessoais com cada um. Depois eu tive a oportunidade de visitar as paróquias, para crismas, festas, e eu sempre que vou gosto de estar um pouco com o padre, conversar, né, também. E agora o cume de tudo isso é a visita pastoral, onde a gente vai mesmo para partilhar a vida e sentir ali em loco toda a riqueza daquilo que representa o caminho vocacional, ministerial dos nossos padres. E de fato, eu pelo menos tenho essa intenção de tratá-los como filhos sempre mais e de me corresponsabilizar assim com o que isto significa, né? Pois bem. E olha, Dom Vilar, uma característica acho que dessa convivência com os padres, o senhor é muito sinodal. O senhor dialoga bastante, ouve, se aconselha, decide em comum, sempre ouvindo. A igreja traz a sinodalidade como característica, isso não é nada novo, né? Estamos vivendo inclusive o sínodo sobre a sinodalidade e de fato me parece que é o melhor caminho, ainda mais no mundo polarizado em que nós vivemos, não é verdade? Exato.
Eu tive como graça o estudo sobre o discernimento espiritual. E eu vejo que a sinodalidade está ajudando a escuta e ao discernimento e a opção evangélica que resulta de tudo isso. Então, e quando eu digo que é um discernimento no espírito, a gente tem paz, tem alegria, forças renovadas, até entusiasmo. Quando é contrário ao espírito, é na carne, né? É o quê? É divisão, é tristeza, é confusão. Então, é o caos. Por isso, dizer assim, que Jesus nos ensina a seguir o Espírito, mesmo na cruz, nas contrariedades, porque depois vai ter fruto do Espírito também. Pois bem. E olha, Dom Vilar, acho que nesse curto espaço de tempo, um ano nem é tanto tempo assim, né, dentro deste contexto histórico, mas o senhor já deixa algumas marcas bastante positivas. E uma das primeiras, desde o início da sua chegada, ou desde o início do seu ministério, com a sua chegada aqui no Noroeste Paulista, foi a instituição de um conselho de formação no seminário. Então o senhor olha para os padres como filhos, mas tem uma preocupação também bastante grande com os seminaristas em formação. Eu agradeço muito essa colocação, porque como formador por 24 anos na vida salesiana, e 15 já fazendo agora como bispo, as 3 dioceses eu também primei assim pela cuidado da formação com um conselho que já inicia com a representação da pastoral vocacional, do propedêutico, do discipulado onde se estuda filosofia, da configuração onde se estuda teologia, a pastoral presbiteral e as várias dimensões da formação, não só inicial, mas permanente dos presbíteros, dimensão humana, afetiva, dimensão espiritual, dimensão pastoral, dimensão intelectual, com representantes. E também das novas comunidades que tem a representante, porque onde tem vocação sacerdotal é o bispo que responde por ela com a incardinação, então também responsável pela formação deles. Então esta colegialidade, falarmos a mesma linguagem, eu sempre repito, né? Pai e mãe, basta ter um filho. Se não fala a mesma linguagem, o filho manipula os dois e se torna um verdadeiro ditador. Isso acontece na política, na economia, acontece em todas as instâncias, na família, mas também dentro da igreja. E a formação é o local especial onde se configura a figura do pastor, né, a Cristo, e é preciso ser consequente, né, com os critérios desde o início. Qual é a motivação, mesmo que seja mais infantil, de um vocacionado, de um propedeuta, de um que está no discipulado e aquele candidato às ordens. Então a gente vai percebendo que é um amadurecimento que vai sendo acompanhado por esta equipe ou Conselho Diocesano de Formação. E mesmo no contexto do ano vocacional, a existência de um conselho é igualmente um sinal, né, da vivência deste ano tão importante aqui para a igreja, né? Esse ano vocacional, de fato, está sendo uma graça para a gente celebrar também essa adequação, né, de um conselho diocesano. E por isso pensar vocação, graça, missão, está sendo uma bênção para todos nós aprofundarmos as motivações vocacionais. Dom Vilar, acredito que uma outra marca bastante positiva é do bispo presente nos veículos de comunicação da diocese. O senhor mantém um comentário do Evangelho diário na Rádio Interativa, que é distribuído também por outras rádios. Desde a sua chegada já foi lançada a revista Igreja em Rede, trazendo um subsídio importante para as comunidades eclesiais missionárias. Agora o boletim eletrônico Diocese 360. Penso que não podemos imaginar a evangelização sem comunicação. André, você que é o nosso assessor diocesano, eu penso que a PASCOM é um grande tesouro. E, inclusive, a pandemia, eu via lá em São João, cadê a PASCOM? Vamos lá. De repente, houve uma revolução. E agora estamos vendo aqui o seu estúdio, temos visto também o Padre Ernesto, temos visto também, não só na Rádio Interativa, a Rede Vida, mas todas as da cidade, e com a presença nossa também, que é importante a igreja, não só notícia em coisas ruins, mas naquilo que é a evangelização, a boa nova, notícias boas, que fazem também a família de Deus crescer através da comunicação.
Então, eu agradeço muito a você e a toda a equipe, né, a Pastoral da Comunicação da Diocese, e incentivando que todas as paróquias possam realmente ter a sua Pastoral da Comunicação, porque todos nós devemos comunicar o que cremos, né? E Jesus quer que a gente vá e anuncie a Boa Nova, até sobre os telhados, né? E é isso que Jesus fez, saindo da Trindade, para vir ao nosso encontro, trazer a Boa Nova da salvação. E se nós a recebemos Cristo, não podemos guardar para nós, devemos partilhar a alegria do Evangelho. De fato, e nós também aproveitamos para agradecer ao Dom Vilar pelas possibilidades que ele nos oferece, permitindo comunicar tantas e tão bonitas ações da igreja. E uma dessas ações muito bonitas, o senhor até já adiantou há pouco, são as visitas que o senhor vem fazendo às paróquias. Começou agora no ano de 2023, mas até 2025 o senhor pretende visitar 71 paróquias da nossa diocese, eventualmente outras paróquias que foram criadas. E é um espírito realmente de uma convivência fraterna com o padre. O senhor não vai para nenhum tipo de fiscalização, qualquer coisa desse sentido, mas o senhor deixa sempre muito claro que vai para conviver. O senhor já teve essa experiência em 2 comunidades, né, as 2 primeiras visitadas. O que o senhor já traz de resultado dessa convivência com os padres? Exato, são 71 paróquias. Eu visitei Basílica, nossa paróquia Nossa Aparecida, né? Visitei também a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia e também visitei a Redentora. E nesses ambientes, a gente estando com os padres, visitando com eles as realidades que estão na paróquia, que os padres acompanham, também reunindo os seus conselhos, a catequese, os jovens, aquilo que é oportuno. E a gente se colocar à disposição até de conhecer aquelas personalidades que fazem história naquela paróquia, mesmo idosos que às vezes não podem mais vir à igreja, mas que são história. É bom a gente reconhecer e agradecer. Pois bem, então, de fato, atualizando, né, 3 comunidades visitadas, são 71 no total. É muito trabalho aí pela frente, né, Dom Vilar? E tudo isso permeado também pela construção de um novo plano diocesano de pastoral. Já começa a ser dados passos, né, nesse sentido. O que o povo de Deus pode esperar deste novo plano de pastoral? Sim, penso que estamos à escuta com o Papa Francisco nesse ambiente sinodal e também atentos às diretrizes da Assembleia B que se renovam, que estão aguardando mais um ano em relação ao sínodo. Então, sem muita pressa, mas já seguindo o que já existe de plano em relação aos 4 pilares, ou Casa da Palavra, Casa do Pão, e a Casa da Caridade e a Casa da Missão. E ali toda a vida da igreja bem representada. Então o plano pastoral é o momento da gente projetar, mas também avaliar a caminhada. E assim também as outras realidades e dimensões da diocese, depois que o Dom Urani fez há tanto tempo, 20, 25 anos, nós podemos dizer que cada instância está convocada a rever um pouco e adequar aos tempos atuais as suas diretrizes também. Dom Vilar, como bispo, o senhor também assume algumas funções, seja aqui na nossa região, ou mesmo para todo o estado de São Paulo. O senhor é referencial aqui para a região, né? Nesse contexto das missões, e o senhor para o estado de São Paulo também faz aí um trabalho junto à juventude. De fato, acho que a gente vê um encontro de 2 pontos muito interessantes da caminhada da igreja, a juventude e a missão. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre estes trabalhos que o senhor desenvolve além da diocese. Eu me sinto privilegiado por poder acompanhar a juventude desde que fui feito bispo pelo Mato Grosso e agora por São Paulo, porque como salesiano a gente se renova estando no meio dos jovens permanentemente. E depois a experiência, né, do que é o setor diocesano da juventude, os vários segmentos, desde o documento 85, que Papa Bento apresentou em 2007, e a partir daí essa riqueza da caminhada com a Jornada Mundial da Juventude e tantas outras realidades. E agora, recentemente, nós vamos ter também em São Paulo a reunião da Pastoral Juvenil Nacional, né, com todos os bispos e assessores
dos regionais. E depois a missão aqui na província, né, sendo responsável, eu fico contente de ver o dinamismo missionário que o Papa está pedindo, sempre Igreja em Saída, desde a Alegria do Evangelho, né, o primeiro documento, a exortação apostólica, envolvendo-nos na missão. E assim, ver também os nossos seminaristas com o Comise, né, vendo os nossos jovens seminaristas interessados em viver o seu ministério com o foco missionário. Dom Vilar, de fato, muitas experiências, não é? E este ano a CNBB realiza a sua Assembleia Geral e é um ano de eleições na conferência, não é? A escolha de bispos para novos cargos, novas funções, o senhor participa desse processo, né, como bispo diocesano, e a igreja dá um testemunho bonito, não de rivalidade, disputa, mas de colegialidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso como um sinal também neste mundo tão dividido, polarizado. É tão bonito quando a igreja, por exemplo, elege um papa, né? Existe uma leitura da realidade de mundo, de igreja, depois a partir daí você vê que perfil de papa pode responder a isso, e aí já se reduz a poucos. Depois, quando sai uma eleição, é claro que sai naqueles e facilita uma eleição. Assim também na CNBB, a metodologia de primeiro ter o retiro, como acontece também com o Papa, de ter também uma leitura dessa realidade, de uma avaliação da presidência anterior, mas com a realidade de igreja que vivemos. Depois, a realidade de Brasil e de mundo. Depois, quando se escolhe a presidência, se escolhe também as representantes ou referenciais para todas as comissões pastorais. Então, é um momento de renovação, de discernimento eclesial muito intenso que a CNBB faz, e é um exemplo de discernimento, não é, como você disse muito bem, não é competição de busca de cargos, não, é um serviço que se pode prestar com pessoas que têm a competência e a disponibilidade também. Dom Vilar, o senhor completa agora então, no dia 19 de março, né, um ano aqui como bispo diocesano em São José do Rio Preto. Mas este anúncio foi feito no dia 19 de janeiro do ano passado, e um pouco antes o senhor ficou sabendo que seria bispo. Como foi o anúncio? Como o senhor ficou sabendo que viria para São José do Rio Preto? Eu estava pregando o retiro para os salesianos do Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães, perto de Cuiabá, e no penúltimo dia chegou a ligação do secretário do Núncio Apostólico: o senhor está sendo transferido para Rio Preto. Eu gelei, né? E claro que naquele momento eu pedi para o inspetor salesiano provincial, né? Salesiano Ricardo: você guarda segredo, mas eu tenho que falar para alguém, ao menos para dizer, se reze por mim que eu estou vivendo esse momento. E foi dia 14 de dezembro, e só falando com Dom Moacir de Ribeirão Preto, quando que vai ser publicado, aí marcou para 19 de janeiro, mais de um mês de espera. E de 19 de janeiro até 19 de março, mais 2 meses. Então esse momento de transição deixa a gente meio perplexo, porque tem que responder pela diocese, que era São João, e também já se organizar para a nova diocese, que é Rio Preto. Um grande desafio, sem dúvida alguma, e eu recordo, desde a chegada do senhor, os primeiros encontros igualmente, o senhor sempre disse: olha, neste primeiro ano, nós vamos nos conhecer, nós vamos caminhar, sem pressa, não há uma perspectiva de mudanças imediatas, nós vamos de fato construir os laços, né? Dom Vilar, um ano já está quase se passando, né? Estamos às vésperas aí do 19 de março, da posse do senhor. Existem sonhos, existem projeções de agora em diante, vivido esse período, né, de um ano que o senhor tinha pedido para estar aqui e poder começar os trabalhos? Penso que o fato da escuta sinodal é uma coisa necessária. Ninguém ama o que não conhece. Então é um processo de conhecimento de pessoas, das realidades pastorais, né, da estrutura desta diocese, de todas as dimensões. Então, depois de um ano, não posso dizer que conheço, mas que já deu para dar passos significativos, juntamente com as lideranças da diocese.
E a partir daqui, nós estamos vendo, né, as próprias lideranças, a partir da minha pessoa, pode pensar em reestruturar certas coisas, reorganizar, e eu estou, claro, à frente, mas tem muitas pessoas à frente das várias realidades, que eu não posso estar presente a tudo. Também as paróquias, né? As coisas que devem ser discernidas, eu devo conhecer, mas não vou saber tudo. Quem conhece é o pároco, quem conhece também, nós temos a reunião dos padres forâneos, ou vigários forâneos, e diz, são 8 foranias. Todos eles são como que bispo ali na sua forania. Então a gente tem que saber, divide et impera, em latim seria divide e você pode governar, né? Pode reger. E então essa unidade e nessa diversidade de dom é muito saudável, né? Não é que é um controle absoluto, né? Que é impossível, né? E a gente querer fazer isso dá um estresse para quem está à frente e um estresse para quem também conduz, que fica sempre tenso e apreensivo na expectativa das normas. O que vai ser, o que não vai ser. Então penso que isso deve ser automático, né, em quem participa, de saber que é um dinamismo de discernimento corresponsável. Todos devem ter a sua participação e quando se decide alguma coisa, se percebe que é uma coisa não perfeita, mas possível, necessária, é o passo que deve ser dado junto, né, sempre. Dom Vilar, e agora encerrando esse nosso encontro, né, esse momento de diálogo também com os diocesanos, gostaria que o senhor aproveitasse o Diocese 360 para enviar uma mensagem àqueles que nos acompanham, também em função deste 1 ano da sua presença aqui no Noroeste Paulista. Primeiro agradeço a você, André, por essa oportunidade, né, de celebrar 1 ano juntamente com a Diocese 360. E também dizer que este ano, para mim, agradeço porque Deus me escolheu. E a minha resposta é sempre de gratidão, que desde o meu nascimento, a minha vocação e todos os passos que eu dei na minha vida, Deus se serve da gente como instrumento, Ele faz. E é tão bom como a Virgem no seu Magnificat, o Senhor olhou para a minha pequenez, Ele fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Então, a minha alma engrandece e louva o Senhor por tudo isso. E o que será do amanhã, o que será do meu destino, vamos dizer assim, é o que Deus quer, está nas mãos dEle. Isso me dá uma paz, uma alegria de saber que vamos caminhando juntos e certamente as coisas vão acontecendo segundo a vontade dEle. Que bom, Dom Vilar. E saiba que o Diocese 360 vai estar sempre à disposição do senhor para comunicar os fatos, aquilo que de mais importante estiver acontecendo. Muito obrigado por este espaço que o senhor abre na sua agenda para conversarmos um pouco, estarmos juntos com os diocesanos. E dessa forma eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos na próxima semana com outros destaques da caminhada da igreja. Então, um forte abraço e fiquem com Deus.